Então agora eu vou mostrar como é que nós vamos usar isso nos nossos controllers. Então a gente já vai criar um controller aqui, que nós vamos chamar de, perdão, o botão direito do rato aqui, add controller. Nós vamos chamar de to-do controller. É parecido com o que nós fizemos no outro exercício, no anterior. A diferença é que nós agora vamos usar a nossa DB Context, certo? Pronto. Isso aqui é a base do consumo, certo? Ou da utilização da nossa DB. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma coisa aqui que é dizer na nossa API que nós vamos utilizar essa base de dados. Para isso, a gente vai ter que fazer algumas configurações dentro do próprio sistema da nossa API. Então, aqui, por exemplo, no programs.cs, a gente vai ter que configurar o que é que ele vai precisar fazer como, como sistema para entender ou para comunicar-se com a nossa DB. Aqui nos serviços, vejam que a gente adiciona os controllers, certo? Alguma coisa mais. E aqui nesses serviços que nós vamos adicionar o contexto da nossa API. Tão simples quanto isso. Vamos aqui chamar o builder, que é isso, essa propriedade que já foi criada aqui, ó, em cima. Ponto services, ponto, e vamos adicionar aqui add db context. Esse add db context precisa de uma informação, que é especificar qual vai ser o serviço que nós iremos chamar da API. A gente pode chamar ou o nosso API DB Context, ou simplesmente o IAPI DB Context. IAPI, tá aqui, né? O IAPI tá em Data, desculpa, IAPI Management, IAPI Management DB Context. Ele está reclamando aqui porque a gente precisa de um API DB Context. Deixa eu ver se é isso. Exato. Isso significa dizer que nós, no registro que estamos fazendo aqui, é um registro de um serviço. Tudo que está na interface vai ser implementado pela classe API Management DB Context. Pronto. Basta isso para a gente fazer o nosso registro. Agora, vamos lá no nosso Todo Controller. Aqui no Todo Controller, nós vamos fazer uma coisa. Sem fazer isso, malta, a gente não vai conseguir fazer o que nós vamos fazer agora. Então, aqui no nosso Todo Controller, nós vamos fazer uma coisa que é injeção de dependência. Lembre-se que a gente fazia injeção de dependência no Blazor chamando inject, aqui em cima, certo? A gente fazia @inject. Por defeito, a injeção de dependência de serviços em .NET ela é feita no construtor da classe. Então, eu vou apagar isso aqui, que a gente não vai usar, e vou criar a primeira chamada para a gente conseguir injetar esse serviço no nosso controller. Então, vou chamar aqui, dentro do nosso Todo Controller, o nosso API DB Context, ou então API Management DB Context. Como? Então, vamos fazer aqui um private read-only API Management DB Context. Nós vamos chamar assim, ó, de API Management DB Context. Se eu carregar com o botão direito do rato nele e pedir para mostrar as ações de contexto, eu tenho essa opção aqui, que é inicializar o campo no construtor. Isso que a gente está fazendo aqui, ó, é o construtor, certo? Que ele tem o nome da classe com parênteses abertos, é um método com o nome da classe. Ele recebe a injeção de dependência que vem do serviço, que foi registrado ali no nosso program.cs. Então, nós registramos e podemos usá-lo agora como parâmetro dentro da nossa classe no controlador. Porém, para usá-la dentro do nosso controlador, nós precisamos guardar esse serviço
numa propriedade local, ou num campo local, que é o que a gente está fazendo aqui. Ou seja, o que nós criamos aqui vai receber o que vai vir pela injeção de dependência e assim vai poder ser utilizado. Então, agora para usar isso, eu vou mostrar a primeira coisa que é por exemplo, o get todos, certo? Então vamos aqui criar um método http get que nós vamos chamar de todo barra todo todos no plural, todos, certo? No plural. E aqui vamos colocar o que vamos retornar na nossa lista, certo? Então, vamos criar um método public. Vamos chamar um método de iResult. Isso vai ser o valor que nós vamos retornar no nosso método. Vai ser um iResult. Eu vou explicar direitinho o que é que o iResult representa. Eu já expliquei em outra aula rapidamente para um colega vosso, mas vou explicar novamente aqui. Ele nada mais é do que uma forma, um pacote ou uma caixa em que eu posso colocar qualquer resultado que eu quiser e ele vai receber respostas, ou vou entregar as respostas de acordo com o que eu pretendo. Então, se o utilizador fizer alguma coisa má, eu posso entregar um bad request. Se o utilizador faz uma coisa boa, eu posso entregar um OK success. E dentro desses resultados, eu posso entregar ou uma mensagem, ou um objeto, ou qualquer coisa que eu queira. Então, aqui no nosso public iResult é o que nós vamos retornar. E eu vou fazer uma coisa melhor. A gente vai fazer isso como task, para retornar um iResult como task. E vamos chamar aqui esse método de get todos. Abrimos e fechamos parênteses e aqui vamos agora utilizar a nossa base de dados através do dbContext para passar os dados que nós queremos. Então vamos aqui criar primeiro uma variável que nós vamos chamar de todos, que vai receber informação através de um await, que busca dentro do API Management dbContext todos os to-dos. Deixa eu ver se precisa fazer a get, ok, to list async, API Management Context. Deixa eu ver aqui. Ok, não precisa do await, só se a gente quiser fazer assim, né? To list async. E aí sim a gente pode fazer assim, await. E assim, ainda assim a gente precisaria de um async aqui, para que a gente use a sincronia para chamar essa informação. Ele está dizendo aqui, está reclamando de alguma coisa, cheque se a expressão for nula, né? Isso aqui, assim. E aí a gente pode fazer o seguinte, se vier informação nula, a gente vai retornar um new list. Deixa eu ver se é isso que ele está reclamando aqui. Nullable, não. A gente pode checar e já resolve. Deixa eu checar então aqui. Se não for nulo, is not null, a gente retorna. E a gente precisa disso aqui, né, certo? Então, ou seja, ele vai buscar a entidade todos na nossa base de dados e vai retornar isso numa lista. Se tiver tudo ok, né, e essa lista tiver if todos ponto n, se todos tem alguma coisa, a gente vai fazer o return, que é return todos, certo? Perdão, não vai ser um return todos, vai ser um return ok results, results.ok, deixa eu ver lá, results ok, e aqui a gente retorna dentro do results o objeto todos. Se não, se tiver tudo mal, por exemplo, ele não, se não for nulo, ele vai retornar aqui um if, um return results ponto empty.
certo? Vai retornar um valor vazio. Não encontrou nada, retorna vazio. A gente só poderia retornar um bad request se ele estivesse requisitando alguma coisa mal, mandando alguma informação mal. Mas basicamente é isso. Ou seja, com isso, a gente vai buscar dados na tabela. Se houver dados, né, na lista, que ele vai buscar na tabela, ele vai passar esses dados para a para nossa API, para o resultado da API. Eu posso, já vou usar isso aqui, vamos visualizar aqui. Já está aqui atualizando. Vou parar novamente porque eu quero com HTTPS. Então, o nosso endereço local é esse aqui, ó, http 5050 ou 7052. Eu vou abrir aqui o post. Não precisa abrir o post, mas eu vou abrir só o browser. Porque como é um get, a gente consegue ver bem. Vamos ver se vai. E aqui barra todos. Vou colocar lá um breakpoint, só para vocês conseguirem ver no controller como é que isso é chamado. Vamos lá. Todos, enter. Vejam que já parou aqui na API. Então, vou avançar um passo. Ele vai buscar, ele viu se tudo is not null. Ok, não é nulo porque existe uma tabela, provavelmente ele encontrou, ok, não há resultados, mas não retornou nulo, porque existe. Agora, ele vai buscar nos to-dos as informações para criar uma lista. Ok, vejam que a lista retornou vazia, não tem nada, está count igual a zero. Então ele não vai retornar nada aqui, e depois no final ele vai retornar um resultado vazio, que é isso que a gente vai ver aqui. Não vai ver nada na API. Se a gente for ver isso no Postman, certo? Se a gente for ver isso aqui no Postman, eu vou colocar aqui um get to do, get to do's. Ele veio aqui de novo. Eu vou só colocar aqui o breakpoint para parar e veja, ó, retornou vazio um resultado ok. Foi lá, mas não tinha dados, certo? Isso para o get. Eu vou fazer mais um método, que é o post, para mostrar a vocês a adição de dados, porque não tem graça, né? Assim, a gente ir buscar dados na API e não encontrar. Então, a gente vai adicionar dados e esses dados que nós vamos adicionar vai permitir que nós consigamos visualizar aqui no nosso get. Então, vamos aqui adicionar um método post, http post. O endereço disso aqui vai ser o to-do na mesma, to-do. Nós vamos adicionar aqui um to-do. Então, vai ser um public async. Vamos colocar como task, igual ao anterior. Vamos retornar um iResult. Add public async task, aí to-do, add to-do. Abrimos e fechamos parênteses. Parênteses retos, from body. E vamos passar aqui no body o to-do, que nós vamos chamar de to-do. Abrimos e fechamos chavetas. E agora vamos fazer a adição. Então, é muito parecido com o que estamos fazendo aqui. Muito mesmo. Só que antes de a gente entrar no método, a gente vai checar primeiro se esse tudo aqui não é nulo. Então, para isso, eu vou permitir que ele seja nulo. Bom, aqui, ó, quando eu coloco essa interrogação, eu posso permitir que ele seja nulo. E vamos dizer o seguinte, se ele vier nulo, se tudo isso for nulo,
ele vai retornar um results bad request, certo? Não precisa mandar a mensagem, mas poderia mandar uma mensagem aqui, por exemplo, o to-do veio nulo, certo? Mas não é necessário, não vou colocar isso não. Então, se tiver tudo bem, então nós vamos pegar aqui a entidade to-dos, como a gente está fazendo aqui, ó, e inserir esse to-do nela. Então, vamos vir aqui em var, e agora vamos chamar isso aqui de to-dos, que vai ser igual a um await. Não precisa fazer await, não. Vai ser sem await. Então, API Management DB Context, to-dos, certo? Ele vai receber. Vejam que ele é do tipo DB7. Aí agora nós vamos adicionar nele, nesse to-dos aqui, ó, to-dos vai receber o nosso to-do que veio aqui de cima. Então, a lista to-dos, que está aqui, ó, o que está aqui, a lista que a gente criou, que é um DB7, vai receber os to-dos, o to-do que vai vir do nosso, como nosso parâmetro na chamada, no request do post. Veja que ele está reclamando aqui, ó, dizendo que é possível que seja nulo. O que a gente pode fazer aqui é a checagem. If to-do to-dos is not null, ele adiciona. Adiciona e salva. Então, era para deixar as chavetas aqui. Vai adicionar e salvar. Adiciona. E aí a gente vai fazer o API Manage DB Context Save Changes Async. E aqui vamos colocar um await. Agora sim, await Save Changes Async. Ou seja, se tudo não for nulo, e nem tudo esse aqui for nulo, se a lista não for nula, ou seja, a entidade existir, a gente vai procurar ela, dentro dela, adicionar o item tudo que veio aqui que também não é nulo. Se tudo correr mal, a gente vai fazer aqui, a gente ainda tem que fazer um retorno aqui, né? Então, a gente pode buscar um var, por exemplo, result, e procurar o seguinte, if result for diferente de 1, a gente retorna alguma coisa. Porque assim, quando os dados são guardados na DB, o valor, né, vem um valor positivo aqui, ou não negativo. Mas a gente vai deixar isso aqui de lado para já. Certo? Vamos manter só o await e entregar um retorno. Então, return results, ok. Eu posso mandar uma mensagem para dizer que o tudo foi adicionado, por exemplo. Certo? Ou fazer outras coisas. Para já a gente vai só adicionar essa mensagem, para dizer que tudo foi adicionado com sucesso na nossa resposta. Se não, se tudo correr mal e a gente não conseguir entrar aqui, a gente tem que passar um return results também. A gente pode passar um bad request, um empty. Por que, que a gente passaria um bad Por que, que a gente poderia passar um bad request? Se a gente já passa um bad request, se o tudo vier nulo aqui. Só se, por exemplo, nós não conseguíssemos, ou passássemos por aqui, não tivéssemos conseguido, e aí sim a gente diria, ó, houve um problema nos dados que foram enviados, mas não é isso que está acontecendo, porque assim, provavelmente aqui a gente consegue passar bem. E se a gente passar bem aqui, não vai parar aqui. E se não passar bem aqui, é porque tem algum problema que a gente precisa corrigir. Então, mais vale aqui mandar só um empty, certo? Então, vou finalizar assim e vamos atualizar aqui nossa API. Pronto. A API já está atualizada, eu vou colocar aqui o método post.
Esse to-do é muito parecido com o que nós fizemos antes. Cadê? Tá aqui, vamos ver aqui no body. Se tem alguma coisa. Esse aqui tem. Vamos pegar esse aqui. Então, eu vou corrigir aqui, vou colocar o post. A porta lá é a 7052. Ah, já está aqui. Ah, é porque isso era do anterior, ok. Post JSON, o título vai ser meu primeiro tudo. Isso aqui vai a zero, porque o tudo, se for com valor, a gente não está fazendo adição. E vou colocar o breakpoint aqui. Vamos ver o que é que vai vir, certo? Vou enviar um send. Diz que o método é não permitido, método not allowed. Então, porque aqui é um to-do, desculpem lá, em vez de to-dos é um to-do. Vamos sentar aqui, foi. E vejam lá, que chegou o to-do, vejam que ele não veio nulo, né? Essas informações aqui completas estão vazias, ó, certo? Primeiro tudo modificado, blá blá blá, como as informações estão lá, vamos adicionar. Vejam que ele vai chamar aqui o to-do db7, que não é nulo, se ele entrar aqui, entrou. Agora a gente vai conseguir adicionar o to-do a entidade. Deixa eu ver, não está aqui, a gente não consegue ver, mas tudo bem. E agora ele vai guardar isso na base de dados. Ok, houve uma exceção. Provavelmente porque falta uma coisa lá. Provavelmente não, 100% de certeza. Falta a gente mandar aqui, cadê? Exception. Ok, na entidade, provavelmente, ó, a foreign key falhou, ou seja, a gente precisa mandar um utilizador. Para a gente corrigir isso, eu vou fazer vou continuar aqui, mas vamos corrigir aqui utilizando assim, user ID, aqui é meu case, nós vamos colocar 1. Ela está rodando ainda, vou tirar aqui o breakpoint e vou enviar. Pronto. Vou colocar o breakpoint aqui, que a gente já passou por tudo. Vamos avançar. Guardar. Houve outro erro aqui também. Ah, por que que não vai? Porque não há nada... Veja como o sistema é inteligente. Não há na base de dados um utilizador com ID 1. Eu vou adicionar aqui manualmente, certo? No users. Deixem adicionar aqui um utilizador. Vou colocar aqui Fernando Silva. O created data eu vou ter que colocar um valor inteiro aqui. No created data, text. Não, então SQLite. Deixa eu só pegar aqui um valor, um exemplo de valor. Eu vou ver se vai esse aqui. E esse aqui vai ser false. Na verdade é 0. Vamos ver se vai. Pronto, guardou. Já tem o utilizador com ID 1. Agora a gente pode testar de novo. Ok. Vamos testar mais uma vez. Send. Vejam lá. To-do adicionado com sucesso. Se eu vier agora, vou duplicar aqui a nossa tab. Vou colocar to-do e vou fazer um get. O nosso to-do tem que estar lá. Tá aqui, ó. Primeiro tudo modificado, update do primeiro tudo description, false, completed false, completed it com valor mal. O ID é 1, user, não tem aqui informação dele. User ID 1,
is deleted como false, certo? Se eu quiser, malta, vou mostrar aqui a vocês. Isso, vou parar aqui. Se eu quiser, por exemplo, aqui no get to dos, vejam lá que aqui a gente vê que tem o to do aqui, o user aqui, ó, que não vem. Vem o ID, mas não vem o user. Eu posso adicionar aqui, dentro da minha API, da minha lista, eu posso adicionar um include. Eu vou colocar aqui x, tal que x, user. Deixa eu ver se isso aqui vai. Navigation, include. Mesmo to-dos. Include x, tal que x, ponto, user. É isso. Então, to list async. Então, vejam só, o que foi que eu fiz? Eu estou dizendo que no meu objeto, to-dos, eu vou adicionar também o user. E vejam lá o que vai mudar. Vou atualizar aqui. Vou fazer um send, novamente para buscar os to-dos. E vejam agora, ó, ele, além de mandar para mim o to-do, mandou também os dados do utilizador. Ele fez a inclusão. Veja, isso aqui chama-se join em base de dados. Só que nós estamos fazendo um join em code first. Significa dizer que eu não preciso fazer um script de C# ou de SQL para isso acontecer. Esse script, por exemplo, a base disso aqui, né, então, seria mais ou menos isso em SQL. Eu faria, por exemplo, um select all para selecionar todos os itens da DB from, aí da minha base de dados principal, por exemplo, do to-dos, certo? Aí, join, aí aqui seria join, aí faço join, aí tem o join, left join, tem uma série de joins diferentes. Vou fazer só o join. User é a tabela. On, e aí eu vou pegar, por exemplo, vou colocar aqui todos T, users U. Onde, por exemplo, o T user ID é igual a o u.id. Basicamente, isso aqui me retorna a mesma coisa que a gente está tendo aqui. Qual a diferença? Eu só preciso usar isso aqui, ó. Ou seja, a chamada da minha tabela ou minha entidade principal e depois a chamada incluindo a minha tabela ou entidade secundária. E vem tudo, como vocês viram, exatamente tal e qual um join é feito em SQL. Certo? Eu vou parar aqui a gravação para vocês.